sintonia. Sintonizar. Vocês já pararam para observar que todos os nossos trabalhos espíritas começam com uma prece? Nós fazemos uma leitura chamada leitura de harmonização. Em seguida, uma prece. Já se perguntaram qual é a função disso? Por que nós fazemos assim? Para que desde o início nós comecemos já a estar nesta direção. A leitura de harmonização é para chamar a nossa alma, a nossa atenção para cá. Quando nós estamos prestando atenção naquele texto, todos nós, no mesmo texto, na mesma ideia, nós já estamos começando esse processo de afinização, para que nós criemos uma sintonia que se efetiva através da prece. É um mecanismo, não é uma fórmula cabal, indiscutível, mas está embasado num princípio científico chamado sintonia, afinidade, para estarmos em harmonia. Quando nós entramos em estado de prece, nós já estamos numa certa sintonia, e esta prece faz com que nós estejamos unidos, em sintonia. Para se estabelecer essa sintonia, é necessário todos nós nos voltarmos para o mesmo objetivo e buscar, através da prece, esta harmonia necessária para a nossa alma. O universo é a suprema criação de Deus. Abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Só para nós começar a entender que estamos dentro do mesmo programa. Estamos na mesma linha de processo evolutivo. Somos parte da mesma criação. E nesse universo todo está tudo incluído da mesma forma. Esta é uma forma de dizer que nós não somos especiais na criação divina. Talvez eu decepcione algumas intenções, algumas ideias ao dizer isso. Mas nós não somos nada especial no processo de criação. Nós fazemos parte dele. Tudo está incluído com o mesmo objetivo. O universo progride, evolui. Há inclusive algumas teorias da expansão do universo, que eu não vou entrar em detalhe porque eu não tenho entendimento suficiente para compreender. Mas se o universo expande para onde? Como assim? Então lá tem universo também, senão ele não iria para lá. Mas, fecha parênteses aqui. Tudo está incluído no nosso universo. Nós somos parte do universo. Nós participamos dele. Mas o que é sintonia? E como não podia ser diferente, vamos começar com uma espécie de conceito de dicionário. Sintonia, harmonia, modo semelhante de pensar, de sentir, em que há acordo e equilíbrio ou concordância. Isso é sintonia. Quando está em harmonia, dois polos diferentes que se equilibram e entram em estado de harmonia. Como, por exemplo, essa expressão usada, que é uma frase que se usa, mas que dá a ideia da sintonia. Ele estava em sintonia com ela. E todas as vezes que eu passei por aqui, que me perdoem, Elizabeth, fazer referência a algo tão pessoal, mas em uma determinada oportunidade, eu fui flagrado por algo que até hoje eu chamo de olhar 43. Notei
que ali estava alguém que me pegava pelo canto do olho. Mas me pegou por quê? Porque havia uma sintonia. Porque não adianta, nós podemos olhar meia hora para alguém e não tocar, se não houver sintonia. Então havia, não estou dizendo que é boa, má, feia, ruim ou maravilhosa, não. Sintonia quer dizer estar no mesmo padrão, se encontrar. Mas ele estava em sintonia. Por isso fechou. No sentido figurado, podemos dizer que é a reciprocidade que houve naquele caso. Havia reciprocidade, ou seja, estavam no mesmo diapasão. Simpatia que faz com que alguém se aproxime de outra pessoa. Às vezes, nós entramos num ambiente e saímos e nem somos notados. Por quê? Porque não fechou. Às vezes nós entramos em alguns ambientes para algo necessário para aquele momento e pretendemos sair do tipo, faz o que está para fazer e sai, e não conseguimos sair. Ficamos ali. Por quê? Porque fecha. Mas isso, é padrão de pensamento, mas está um pouco mais adiante. Eles estavam em sintonia. Essa é uma expressão também que tipifica, que exemplifica esse estado de sintonia. Eles estavam, por isso fechou. Estavam no mesmo padrão. Na psicologia, é a condição de quem estabelece uma relação harmônica ou de correspondência com o meio. Quando nós entrarmos aqui, vamos usar o nosso exemplo, o nosso ambiente. Se nós não tivermos conexão, nós não vamos nos sentir bem. Não vai haver essa sintonia psicológica com o ambiente, com a psicologia do ambiente, com a mentalidade criada pelo conjunto das mentes presentes. Salientemos, encarnadas e desencarnadas. Às vezes nós entramos aqui, ficamos um pouquinho, e depois quando a gente sai, a gente diz assim, só de estar lá fez tão bem. É claro que faz bem, mas aqui é uma outra questão a ser discutida. O que eu quero dizer é que nós entramos então num ambiente em que havia harmonia, e isso faz a gente se sentir bem. Esse é o conforto que a nossa alma encontra ao estar na presença desse ambiente e absorver aquilo que nós precisamos. Então, é a condição que estabelece relação harmônica entre todos presentes no ambiente. E isso é que se estabelece a sintonia, conforme nos ensina o princípio da psicologia. Na eletricidade, propriedade dos receptores em que as frequências oscilam em um efeito mínimo. Não há diferença, há um equilíbrio. Nós sabemos, não vamos entrar aqui em explicações sobre a eletricidade, mas usa-se também na eletricidade. Se houver disparidade muito grande, queima o aparelho, ou ele para de funcionar. Que eu não entendo nada de eletricidade, mas nós sabemos que se houver uma oscilação muito grande na rede, corre o risco dos aparelhos pifar. Por que não acontece? Porque eles já são fabricados hoje com proteção para essas oscilações, que elas são naturais na rede elétrica. Acontecem as oscilações. Então, quando ela oscila demais, corre o risco de queimar, por assim dizer, os nossos aparelhos, que não queimam porque já estão preparados para essas oscilações. Mas seguindo adiante, em radiofonia, aqui está a sintonia das sintonias, que é não mais importante nem menos, mas nós lidamos tanto com o rádio a partir de várias décadas atrás.
ainda hoje trabalhamos com esse tipo de sintonia, que é a sintonia das ondas do rádio. Tá? Que se nós sintonizarmos com esta frequência, nós captamos o sinal daquela rádio. Então aquela rádio nós estamos em sintonia com ela, porque nós alcançamos as ondas daquela rádio. Isto é sintonia, estar na frequência de perfeita, para que se estabeleça. Televisão também, mas assim, há essa sintonia, mas ficamos aqui no exemplo do rádio. Sintonizar com aquela vibração. Mas o maior problema dos seres humanos é que eles não sabem lidar com as forças do pensamento e muito menos ainda com as suas emoções. Nós não sabemos estabelecer um padrão para o que nós queremos. E nós ainda nem sempre estamos prontos e preparados, observando para que nós possamos estabelecer um padrão de pensamento. Nós deixamos a nossa alma oscilar em vários padrões. E claro, convenhamos, oscilar é normal, mas nós não trabalhamos de forma tal que a gente se preserve dessas oscilações da nossa alma. No mesmo dia nós podemos estar bem, não estou dizendo com isso que somos bipolares, mas a bipolaridade, que voltando na psicologia, que ela caracteriza, é quando há os picos muito intensos e de uma diferença muito grande de um momento para outro, com oscilações elevadas, intensas e repetidas. Porque nós oscilamos e é normal. Nós estamos em um mundo de desequilíbrios, de fontes infinitas de possibilidades. Então oscilar é normal. Mas nós não estabelecemos um padrão de onde nós queremos estar. Nós deixamos que a vida aconteça. E é aqui que está o problema. Porque quando nós deixamos que as coisas aconteçam, nós estamos permitindo que algo ou alguém defina o que nós vamos ser, em que sintonia nós vamos estar. E não somos nós que o fazemos. Então, o nosso grande problema é que não sabemos lidar nem com os pensamentos e ainda menos com as nossas emoções. Nas emoções também oscilamos muito. E também é natural. É praticamente inevitável. Mas nós não estamos preocupados o suficiente para criar padrões e voltar para uma condição melhor quando oscila. Mas isso na psicologia, na radiologia, na eletricidade. Mas no espiritismo, como que nós podemos pensar esta questão? Quando o amor ao bem dirige os nossos sentimentos e pensamentos, as ações inegavelmente são corretas e dignificadoras. Quando ao bem nós direcionamos todas as energias da nossa alma, a mais pura energia da nossa alma, a maior força da nossa alma, quando nós carreamos ela para o bem, nós estaremos entrando em sintonia com outras criaturas que também estão com esse sentimento. Aqui nós começamos a trabalhar a nossa alma, as nossas vibrações, as nossas emoções, que através da força de vontade, da força do pensamento, nós podemos estabelecer padrões e trabalhar essas oscilações para que elas não sejam tão fortes e tão prejudiciais. Nós temos tudo nas nossas mãos e podemos criar ou descriar qualquer padrão que a gente encontre. Mas quando ao bem dirigimos todos os nossos sentimentos e pensamentos, nós já estamos criando esta condição correta e dignificadora.
Porque o que vai estabelecer o nosso padrão de felicidade e de bem-estar é quando nós nos sentimos corretos e dignificantes para conosco mesmo. Sintonia de pensamento. A sintonia de pensamento ocorre quando uma onda mental encontra ressonância em um campo vibratório equivalente. Quando as duas mentes estão, no caso aqui, mente e pensamento, estão no mesmo padrão, sendo captada por um receptor da mesma frequência. Há necessidade, então eu posso estabelecer contato com qualquer um de vocês, desde que nós consigamos encontrar o padrão vibratório da outra pessoa. E conforme o quadro anterior, no bem, direcionando todas as nossas energias para o bem, nós estamos criando um padrão bom para nós nos sintonizarmos. Mas a sintonia do pensamento ocorre quando uma onda mental que nós emitimos encontra ressonância em um campo vibratório daquele mesmo padrão equivalente, sendo captada por outra mente que também está nesse mesmo padrão. Pessoas com opiniões, ideias, sentimentos semelhantes se interconectam pelas leis da afinidade. Essa afinidade é uma questão muito interessante, porque nós podemos imaginar uma afinidade amorosa, de bons sentimentos, mas uma afinidade em baixas vibrações também acontece, e também é afinidade. Lá nas vibrações inferiores também pessoas com opiniões e ideias semelhantes, sentimentos semelhantes, se interconectam. A gente conhece casais que brigam a vida inteira, a ponto de agredirem, mas permanecem junto a vida inteira. Por quê? Porque se afinizam naquele padrão, mas se afinizam. Conhecemos outros que têm uma vida tranquila, em paz, plena de amor, de compreensão. Por quê? Porque se afinizam nesse padrão. Quando nós estamos em um ambiente com alguém ou com alguém e há um desencontro, o que é que nós fazemos? Trabalhar as emoções para que a gente alcance o padrão da outra pessoa, para que a gente possa estabelecer uma união e um entendimento. É o trabalho de mudança do estágio vibratório da nossa alma. Às vezes, um simples olhar vale mais do que 1000 palavras. É o caso, inclusive, agora. Se não houver afinidade, se não houver aceitação, eu posso falar a noite inteira numa filosofia maravilhosa, de alto padrão, que não é o caso, mas deixa eu exemplificar, e não acontecer nada. Mas se houver um padrão vibratório, eu venho aqui, como aliás eu sempre citei uma palestra da dona Marina, a última palestra que eu assisti da nossa Marina Jubim, aqui nessa casa, quando era ali ainda que nós fazíamos a palestra, ela falou por 20, 23, 25 minutos no máximo, não mais que isso. Um pensamento relativamente simples, sem aprofundamentos intelectuais ou filosóficos, mas está guardado na alma até hoje. Por quê? Por causa da vibração que ela emite e que encontra ressonância. Que ela emitiu e encontrou ressonância, ao menos naquele momento. Se nós estivermos, todos nós, no mesmo padrão vibratório, está feito a fama do palestrante. E na verdade, vem de lá. Mas tem que encontrar ressonância aqui. Às vezes, um olhar vale mais do que 1000 palavras. Basta ter sensibilidade para entender e atenção para perceber. Mas aqui é que está o detalhe.
precisa ter sensibilidade. Aliás, a gente conversa às vezes sobre alguns fenômenos que a gente acompanha, que a gente percebe em vários momentos, em família, em qualquer outro ambiente, dentro da casa espírita, nos trabalhos, e nos contam de fenômenos que acontecem. E que aconteceu ali, e que um ou outro ou nenhum percebeu. O que faltou? Sensibilidade. Aquela pessoa que estava mais sintonizada, que usou a sensibilidade, percebeu. Outra estava distraída, desconectada, nada. Ah, mas eu não vi nada. Claro que não viu. Não usou a sensibilidade, a atenção para entender, para perceber. A lei de sintonia propõe a transformação moral do ser humano, o que resulta em consequências pacíficas e pacificadoras. Transformação moral do indivíduo, para que nessa transformação para uma moralidade mais apurada, possa estabelecer conexão com padrões mais elevados. Propõe a transformação moral do ser humano, o que resulta em consequências pacíficas e pacificadoras. Porque a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Educação, se bem compreendida, que não é a formação acadêmica, intelectual, objetiva, que essa também é necessária. Mas Allan Kardec se refere nesse momento à educação moral, que é a transformação do indivíduo para um padrão moral mais elevado. Que, aliás, e aqui é um pensamento todo próprio, que vamos colocar aqui entre parênteses, falta no nosso meio, nas nossas escolas, nas nossas famílias, em todos os ambientes, está faltando bastante mais preocupação em formação moral dos indivíduos. A formação moral das criaturas, para que elas comecem a pensar com mais seriedade e mais responsabilidade o padrão moral das suas atitudes, das suas escolhas, das suas ações, das suas palavras, mas tudo começa lá no pensamento. Tem que educar a alma para que o padrão moral se modifique. A vibração é um processo mental de irradiação fluídica, e isso aqui é ciência, não é filosofia. A vibração mental é um processo de irradiação fluídica. Irradia, emite, faz ir a nossa vibração, a nossa energia naquele objetivo, como fazíamos lá no início, aquele pensamento em favor da nossa Dalguinha. Nós estávamos irradiando naquela direção que ela está, lá no Hospital São Vicente, uma irradiação fluídica de bem-estar. Ou seja, é a emissão de energia através das forças do pensamento direcionada a um propósito específico. Quando todos nós nos reunirmos com o pensamento desejando e fortalecendo no nosso pensamento a derrota de determinada criatura, também é o mesmo processo, é a mesma ciência, que nós convidamos os seres a fazerem diferente e fazerem essa irradiação para o bem, para a construtividade, para a elevação moral e espiritual. Porque a vibração é a emissão dessa onda de fluido, essa energia, através das forças do pensamento, que nós vamos trabalhar pela nossa vontade. É ter consciência do que se produz na alma, do que nós queremos, e forçar para que o nosso coração, a nossa alma esteja sempre nesse padrão. É impossível estar sempre nesse, mas que a gente não se distancie muito e não permita forças contrárias àquilo que nós estabelecemos como
necessário e aceitável. Para sair de situações em que se colocou, o Espiritismo propõe instrumentos e instruções como a prece, o estudo, a reflexão, a meditação. Quando nós precisamos mudar uma situação, quando nós não aceitamos o que está acontecendo da forma que está, no nosso lar, na nossa vida, na nossa intimidade, no mundo. Quem aceita, por exemplo, uma guerra? Um morticínio de uma guerra? Não, nós não aceitamos. O que é que o Espiritismo propõe? Nos mostra instrumentos e instrui-nos para que, através da prece, que é a força do pensamento direcionado, o estudo para que se entenda o que está acontecendo, entenda-se como trabalhar a nossa alma, por isso a necessidade do estudo. E eu sugiro sempre o estudo da doutrina espírita, porque é a mais eficiente nesse sentido, e a reflexão, pensar bastante em como alcançar esse objetivo, como direcionar essas nossas energias através de uma meditação, por exemplo. O que é a meditação senão estar o mais tempo possível dentro de um padrão específico de vibração, em que nós estabelecemos e mantemos com a força do pensamento. É tudo no nosso pensamento. Aqui nós criamos as ondas que nos salvam ou nos afogam, no nosso pensamento. E quando nós não temos equilíbrio nenhum, atenção nenhuma com os nossos pensamentos, é ali que nós estamos criando os nossos infernos ou o nosso céu. E o Espiritismo nos propõe esses instrumentos e estas instruções: a prece, o estudo, a reflexão e a meditação. O valor da prece está no pensamento e não nas palavras. No pensamento e não nas palavras. Por isso é que nos instrui a doutrina espírita, não prega contra, só nos mostra que a prece repetida, ela acaba caindo num mecanicismo ineficiente ou pouco eficiente. Pode ser repetida sim quantas vezes nós fizermos ou quisermos, não tem problema, desde que ela seja trabalhada na nossa alma para que produza o pensamento e a emoção que vai fazer a diferença. Eu posso chegar aqui e fazer uma prece maravilhosa, cheia de palavras, mas se o meu coração não acompanha e se não encontra ressonância, não adianta nada. O valor da prece está no pensamento direcionado àquele objetivo, àquela pessoa, àquela questão. Ali está o direcionamento das nossas energias. O conhecimento amplia o exercício consciente do livre-arbítrio. O autoconhecimento, quando nós sabemos o que somos, quando nós entendemos como são as nossas energias, padrão dos nossos pensamentos, e para isso é autoconhecimento, nós estamos criando mecanismos que nos possibilitam, com muito mais consciência, usar o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio está diretamente ligado a como nós usamos as nossas energias, os nossos pensamentos. É muito importante a gente prestar atenção ao que nós emitimos de energia, porque são elas que criam o padrão das nossas companhias. É aqui que nós estamos estabelecendo os nossos processos de obsessão ou de salvação, através daquilo que nós fazemos das nossas energias. Segundo o Espiritismo, a harmonia é um estado de alma desejado por todos, mas que exige esforço e disposição para ser alcançado. A harmonia exige disposição, esforço e disposição para ser alcançado. Nós não vamos estar em harmonia se nós deixamos as coisas acontecerem. Nós precisamos trabalhar muito dentro da nossa alma, ter muita dedicação para isso.
para alcançar os nossos objetivos. A harmonia deve ser conquistada em todas as situações do dia a dia, mesmo nas mais adversas, nas situações mais difíceis. Mesmo ali, nós precisamos procurar um estado de harmonia que nos refrigere a alma, que nos recoloque em condições de administrar o que acontece na nossa alma. Nós precisamos aprender a ser administrador de nós mesmos, a definir o que é que vai residir dentro da minha mentalidade, quais são as vibrações que eu vou me alimentar. Isso é muito importante, porque se nós deixamos assim, nós vamos nos servir do que é encontrado aí. E nós sabemos que, infelizmente, as criaturas não têm muita vigilância sobre si mesmos, sobre seus pensamentos, sobre suas emoções. Portanto, distribuem vibrações das mais variadas e às vezes das mais desequilibradas que se possa imaginar. Por isso que é necessário nós ter consciência de com o que nós vamos nos servir na nossa alma. O que as pessoas vão encontrar dentro da nossa alma. A afinidade é uma condição fundamental para a ocorrência de fenômenos espíritas. Tem que ter afinidade, senão nós não vamos perceber. Nós podemos ficar a hora inteira naquela mesa, sentados no mais perfeito silêncio, com vários médiuns eficientes como médiuns. Mas se não houver afinidade, talvez até aconteça alguns fenômenos. Porque existem criaturas que se afinizam com vibrações desconexas. Fazem algo, mas qual é o proveito disso? Então a nossa afinidade tem que estar naquele outro padrão bem mais alto, para que os fenômenos que aconteçam sejam proveitosos para quem assiste, para quem vê, para quem está presente. O médium, realmente médium, o médium cristão, o médium espírita, ele tem que estar no estado de afinidade superior, superior inclusive a si mesmo, para que ele possa estabelecer, pelo menos naquele momento, uma afinidade de bom padrão para que tenha proveito aquela sessão, aquele trabalho, aquele encontro. Como a mediunidade, a prece, vamos colocar toda. A afinidade é uma condição fundamental para que ocorra o fenômeno espírita, como a mediunidade, a prece, o passe e a influência de espíritos sobre os encarnados. Tudo isso vai ter proveito se houver afinidade entre os participantes. As almas afins são espíritos que compartilham uma conexão espiritual profunda, que pode impulsionar o crescimento e a evolução. As almas afins, quando se encontram, elas criam uma conexão incomparável, indestrutível. Se elas souberem trabalhar e preservar essa vibração, esta afinidade, esta sintonia, não há o que destruir. Nada corrói. E é isso que impulsiona o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução. Nós precisamos encontrar com quem nos afinizar para que a gente se alimente a nossa alma. A nossa alma se alimenta de energias superiores também. Identificar essas conexões vai além de uma atração momentânea, que também tem que ter afinidade. Quando as duas pessoas se encontram e fecham, tudo pode acontecer. Mas se não houver identificação, é aquilo que passou. Sendo uma conexão que transcende a vida e fortalece a jornada. Identificar essas conexões vai além de uma atração momentânea, sendo uma conexão que transcende a vida e fortalece a jornada. Quando acontece então essa conexão, essa identificação, está feito.
o processo nosso de identificação, fortalecendo a nossa jornada para a nossa evolução. É aqui que nós contribuímos uns com os outros no nosso processo evolutivo. Sintonia no amor. O amor é a sintonia entre aqueles que se amam. Não são apenas duas metades que se completam. Não são apenas duas metades que se completam. São dois indivíduos inteiros em que há afinidade. Não é uma metade. Tem aquele verso romântico das duas metades da laranja que é muito bonito, muito romântico. Mas que essas duas metades não percam a sua identidade. Porque no momento que uma dessas perde a sua identidade, ela está perdendo. E a desconexão é natural, inevitável. Então as duas partes da laranja têm que ter afinidade, mas nunca perder a identidade pessoal. E o bom amor, o amor verdadeiro entre dois indivíduos, é aquele em que o indivíduo fortalece a autoidentificação do outro, para que a outra metade da laranja não perca a sua identidade. E eu trabalho para que essa outra metade da laranja preserve-se como indivíduo, para que ela mantenha a sua integridade e continue evoluindo. E eu possa estar colaborando com esse processo. São duas almas inteiras que se somam para transformar sonhos e desejos em realidade. É a interação de dois amores em uma só alma e coração. É a interação. Nunca a anulação de uma pelo outro, porque o completar-se quer dizer tornar-se um só, que perde essa identidade. Aqui ele está nos dizendo que tem que manter a identidade de cada um dos dois. E é trabalho do amor fazer com que o outro mantenha a sua integridade e a sua individualidade. Harmonia e equilíbrio no corpo chama-se saúde. A harmonia e equilíbrio da mente chama-se paz. A harmonia e equilíbrio do espírito chama-se plenitude. A harmonia e equilíbrio do espírito chama-se plenitude. E a título de conclusão, de novo Allan Kardec. Possuímos em nós, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. Nós vamos muito além. O nosso alcance não se restringe ao que nós somos corporalmente. Possuímos em nós, pelo pensamento e pela vontade, porque o pensamento é a criação da energia e a vontade é o direcionamento para onde eu quero que isso vá, um poder de ação que se estende muito além dos limites de ação do nosso corpo. Quer dizer, pela alma, pelo pensamento, pela vontade, nós podemos influenciar o outro lado do mundo. Que Jesus nos ilumine e a gente alcance essa sintonia com o bem. E por falar em sintonia, sintonizemos em prece. Que a luz divina se faça entre nós nesse momento. Mentalizemos a presença amiga do querido Mestre Jesus junto a nós, nesse nosso ambiente de paz, de luz, de bem-estar. Que a nossa alma se alcance nesse padrão superior de vibração e nós nos acostumemos às boas energias, ao desejo do bem, ao fortalecimento da fé e da esperança, e nós possamos irradiar aos nossos lares, aos nossos vizinhos indistintamente, a mesma vibração de luz e de paz. Àqueles que estão nos presídios,
nos hospitais, nas casas de assistência. Mantenha a nossa vibração de luz e de esperança. Aos nossos irmãos nas praças, nas ruas, o nosso carinho, a nossa vibração de luz e de paz. E nesse momento, uma corrente de luz e bênçãos à nossa Dalvinha. Que Deus, no seu amor infinito, te ilumine, querido irmão. Esteja em paz, confie e entregue nas mãos de Deus, que Deus sabe curar todos os nossos males. Que as bênçãos do Pai estejam contigo em todos os momentos. Que assim seja.